Olá pessoal, tudo bom? Então agora vamos ver um pouco sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Função orgânica, conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, chamadas de propriedades funcionais, ok? Grupo funcional é o átomo ou grupo de átomos responsáveis pelas propriedades químicas dos compostos, pertencentes a uma determinada função química. Tá? Os grupos orgânicos eles formam colesterol, esteroides e tudo mais. Então ele tem uma função, na verdade, química e bioquímica, tá joia? Nomenclatura oficial, determinada pela IUPAC, criada em 1892, tá? Os princípios, o primeiro, aqui, cada composto deve ter um único nome, que o distingua dos demais. Segundo, dada a fórmula estrutural de um composto, deve ser possível elaborar seu nome e vice-versa. A nomenclatura deles atende uma regra. Então nós temos aí o que a gente chama de prefixo. Aí vai ter a questão da saturação, se ele é saturado ou insaturado, e sufixo. O prefixo indica o número de átomos de carbono. Então você tem os átomos de carbono, né? Pertencentes à cadeia principal. Então se tem um carbono, prefixo met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 pent. 6 hex. 7 hept. E aí assim por diante. Oct, nono, dec. 1 dec. 12 é dodec. 13 tridec. E assim por diante até 20 eicos. Tá? Na saturação, indica o tipo de ligação entre os carbonos. Toda simples, é final an. Uma dupla, final en. Uma tripla, in. 2 duplas, dien. 3 duplas, trien. 2 triplas, diin. Tá? E depois o seu sufixo, que é a função química do composto orgânico. Tá? Hidrocarboneto, final O. Álcool, final OL. Aldeído, AL. Cetona, final ONA. Ácido carboxílico, final OICO. Amina, fica amina mesmo. E éter, final oxi. Dentro dos hidrocarbonetos, constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tá? Então todos os hidrocarbonetos é que contém hidrogênio, carbono e só. Fórmula geral, então os números de carbono e número de hidrogênio correspondente. Formam o esqueleto das demais funções orgânicas. Aí são divididos em classes, ok? Quais as principais? Aí temos os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos, hidrocarbonetos aromáticos, que formam seus anéis. Então vamos para o primeiro, chamado de alcanos ou parafina. Tá? Aí está a sua função orgânica, são as parafinas. Hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta, acíclica, que não formam um ciclo, não tem um anel. Possuem fórmula geral. Essa formulazinha serve para você nomear qualquer um deles. Você apenas precisa saber o número de carbonos. Aí tem o hidrogênio, o H2 vezes o N que tem nele, mais 2. Aí você forma a estrutura molecular e, consequentemente, a nomenclatura correspondente. Nomenclatura dos alcanos, Então junta-se prefixo, saturação e sufixo, certo? Então vamos lá, como é que fica a situação. Aí tem alguns exemplos.
metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etc, etc, etc. O primeiro aqui, então você tem aqui 3 carbonos. Então, para 3 carbonos, prefixo prop, né? É uma cadeia saturada sem ligações duplas ou triplas, an, né? De alcanos. E final o, porque é hidrocarboneto. Então, finalzinho o, tá ok? Formando o que a gente conhece como propano. Alcenos ou olefinas, né? Hidrocarbonetos de cadeia aberta, né? Ela está aberta, acíclica, contendo uma única dupla ligação. Então só tem uma dupla ligação. A fórmula geral se compõe de CnH2n apenas, não tem mais dois nesse sentido. Alcenos de cadeia normal, né? A nomenclatura utilizada é parecida com os alcanos, apenas troca-se, né? A terminação ano do alcano por eno, dos alcenos. Então você tem aqui uma molécula com 6 carbonos, sempre vai, né, a ligação dupla se nomeia com o menor número, né, o mais próximo, 1, 2, aí nesse caso a localização da dupla ligação no carbono 2. X porque tem 6 carbonos, en porque é uma cadeia com ligações duplas, e final O, que é hidrocarboneto, final O, então formando o hexeno. Né? Bem tranquilo, bem simples essa parte, né? Decorar algumas regrinhas e o resto é só alegria. Alcinos ou alquinos. Aí você tem hidrocarbonetos de cadeia aberta, cíclica, contendo uma única tripla ligação. Agora os alcinos é tripla ligação. Fórmula geral, CnH2n menos 2, e não mais 2 como era dos alcanos. Cadeia normal, semelhante à nomenclatura utilizada pelos alcanos, apenas troca-se a terminação ano por ino. Então você tem lá 5 carbonos. No carbono 2, presente a tripla ligação. Pente, porque tem 5 carbonos. In, porque é uma cadeia com triplas ligações, né? Uma ou mais. E hidrocarboneto, a função é hidrocarboneto, final O. Então, pentino, formando o nome, né, desta molécula. Alcadienos, né? São hidrocarbonetos acíclicos abertos, contendo 2 duplas ligações. Está aqui uma diferença agora, né? Fórmula geral, CnH2n menos 2 também. Alcadienos, então a nomenclatura é feita com a terminação de eno, né? Então, são 4 carbonos, então bunt ou buta, né? Localização, carbono 1 e 3 das duplas ligações. É di, porque tem 2 ligações duplas. En, porque é uma cadeia com uma ou mais ligações duplas, né? E é um hidrocarboneto, final O. Então, buta de eno. Tranquilo? Olha aqui agora os ciclanos, ou cicloalcanos, ou cicloparafinas. São hidrocarbonetos de cadeia cíclica, fechada e saturada. Possuem fórmula geral CnH2n, onde N deve ser maior ou igual a 3, tá certo? Não esqueça disso. O N deve ser maior ou igual a 3. Nomenclatura deles. Então nós temos aí, o nome é dado adicionando o prefixo ciclo ao nome do alcano correspondente. Então nós temos aí ciclo, né, que é uma cadeia cíclica, tem 5 carbonos, então é pente. An, porque é uma cadeia saturada, sem ligações duplas ou triplas. E final O, que é um hidrocarboneto, então fica ciclopentano. Joia? Ciclenos, cicloalquenos ou cicloolefinas, olha lá.
são hidrocarbonetos cíclicos com uma dupla ligação. Agora ele tem a dupla ligação. Possui fórmula geral CnH2n-2. Nomenclatura dele, ciclenos de cadeia normal. Então você usa o prefixo ciclo e aí a nomenclatura relativa aos alcenos, né? Então coloca ciclo na frente, que é uma cadeia cíclica. 5 carbonos, então é o pente. Porque é uma cadeia insaturada com dupla ligação e é um hidrocarboneto final O, né? É ciclopenteno. Aí, mais fácil que isso, só um 2 disso, né, pessoal? E hidrocarbonetos aromáticos, né? No caso, são hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos, né? Que também são chamados, conhecidos, né? Como anéis aromáticos. Tá? Sua nomenclatura, ele tem um composto, são compostos aromáticos com mais de um anel aromático. Aí são bem conhecidos: naftaleno, antraceno e fenantreno. Tá? Aí são os clássicos compostos aromáticos com sua respectiva nomenclatura. Beleza, pessoal? Tá? Essa parte aqui é bem tranquila. Você só guarda algumas regras, né, para poder utilizar das nomenclaturas. Observa se é uma cadeia aberta ou fechada, se é cíclica ou não, ou se ela é, no caso, aromática. Tá certo? Belezinha? Então, encerramos aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.